Olá, caros amigos do Cripto TV. Hoje eu optei por trazer a parte de uma aula que foi lá para o Meta do PAC, onde eu falo de OPSEC com endereços. Sim, é uma parte um pouco mais limitada, talvez assim restrita, eu diria, acerca do que são criptomoedas e como que a gente as usa, mas é de extrema importância você saber utilizar, né, essa parte de cripto que você consegue ter um pouco mais de privacidade, né. Enfim, isso aqui deu 1 hora e meia de aula, mas tem alguns aspectos que eu acho realmente muito interessantes da gente falar. Então eu optei por trazer aqui de forma gratuita para todo mundo. E eu vou explicar conforme eu explico lá no curso, tá. Antes da gente começar, dá uma olhada no link abaixo, entra no Discord. No Discord a gente está discutindo tudo, é muito mais fácil, é mais acessível, a gente responde eh, as perguntas de forma até melhor, eu diria, né? Mais estruturada, é mais fácil da gente conversar. De vez em quando eu sempre entro lá no nosso canal de voz e a gente fica conversando, batendo um papo, trocando ideia e tal. É super viável e é mais acessível, acho que para todo mundo, né? Então, clica no link, entra no Discord. E se você for aluno de qualquer coisa minha, qualquer serviço pago meu, você tem acesso a uma área premium, tá? Então, se você não está, me chame que eu libero. Enfim, vamos ao que importa. Eu fiz alguns gráficos para essa aula e eu achei interessante compartilhar da seguinte forma. Às vezes o pessoal não entende muito bem, mas olha só essa relação aqui. Eu falo que você tem que tomar cuidado e você tem que proteger, né, o seu endereço. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Seu endereço. Ah, se bem que não aparece aqui para vocês, né? Eh, Enfim, aqui no meio tem em vermelho o seu endereço, que eu coloquei como se realmente fosse o seu endereço principal, né. Aquele endereço que você tem que zelar por ele, na verdade. Só que ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado com esse endereço, não tem como você receber uma transação de Bitcoin, por exemplo, se você não entregar o seu endereço para alguém. E realmente, aí começa a ficar complicado, porque como que você vai ter privacidade com isso, né? Vamos chegar a esse ponto. A grande questão é o seguinte: olha aqui, em seu endereço você tem outras interações. Ali em cima a gente tem endereço um, e endereço 2, são endereços que enviaram dinheiro para você. Eles mandaram fundos para o seu endereço. E a gente tem também ali embaixo o endereço 3, e o endereço 4, que está ali em roxo, aonde você, do seu endereço, mandou dinheiro para esses dois endereços diferentes. Não interessa de quem que é esse endereço, não interessa os valores. A grande questão é que é o seguinte: você interagiu com esses endereços. Qualquer pessoa que tiver acesso ao seu endereço, que você vai, de alguma forma disponibilizar, quem sabe para receber uma transação, consegue, de forma muito fácil, eu vou mostrar uma parte mais prática na frente, consegue achar as transações que você fez com o endereço um, endereço 2 lá atrás, ou seja, você recebendo o dinheiro deles, e consegue achar também endereço 3, e endereço 4. Então, assim, você não tem privacidade nesse quesito, tá? É claro que existem algumas coisas que entram no contexto que o Bitcoin é pseudo-anônimo, ninguém sabe, né, que aquele endereço pertence a você ou não. Em tese, sim. A questão é que você não tem tanta privacidade assim. Se alguém souber que esse seu endereço é de fato seu, vai ver várias transações do que você está recebendo de dinheiro, está enviando, etc. Então, isso pode eventualmente te atrapalhar. Eu tô falando pura e unicamente de Bitcoin on-chain, tá? E algumas outras redes que são abertas, tipo o Ethereum, que seja o USDT em qualquer rede que ele usar, tudo isso é totalmente aberto, né? Então, olha só, sabendo que o seu endereço é possível encontrar as TX-IN e OUT, são o nome dessas transações que eu coloquei aqui, e também endereço um, endereço 2, endereço 3, endereço 4. Basicão, né? Ah, Passando aqui mais um pouquinho, eu dou. Deixa eu falar desse exemplo aqui que eu acho melhor. São duas interações. A gente tem uma interação de seu endereço, né, com o endereço um e seu endereço com o endereço 2. Nesse caso, repare que a interação seu endereço com o endereço um é uma interação em tese sem KYC, porque ninguém sabe que o seu endereço é o seu de fato, né? Assim, se você não falar que aquele BC1, que aquele monte de coisa é seu mesmo, ninguém vai saber que é você. E aí você interage com esse endereço um que também ninguém sabe de quem que é. Não faz diferença, tanto faz.
Só que, se você, com o seu endereço, interage com uma corretora com KYC, que eu coloquei ali no endereço 2, o que que você tem? Você tem uma possibilidade de essa corretora com KYC ou alguma autoridade sobre essa corretora pegar e olhar, esse endereço aqui dessa corretora com KYC recebeu dinheiro do seu endereço. Se a identidade dessa corretora com KYC é do Joãozinho, eu começo a imaginar que o seu endereço é de Joãozinho. E eu vou extrapolar ainda mais. Se eu consigo ver o seu endereço, eu acho a interação que você teve com esse endereço 1 que eu coloquei aqui para baixo. E aí eu consigo ver que, bom, se o seu endereço é de Joãozinho, o endereço da corretora é de Joãozinho, bom, o endereço 1 ou é de Joãozinho ou tem alguma coisa a ver com ele. E aí você começa a conseguir extrapolar, né, essas ideias em termos de rastreamento de criptomoedas, partindo disso, né? Enfim, indo um pouco mais para frente, eu vou mostrar como isso é feito em blockchain de fato. Vou mostrar um caso que eu, na verdade, eu fiz isso. Deixa eu aumentar isso aqui para ver se melhora. Aqui. Eu fiz isso aqui, assim, super rápido, foi muito simples de fazer. E, cara, tá acessível para todo mundo, sabe? Às vezes o pessoal não tem muita noção, ou não sei, não se preocupa, né, com essa parte de privacidade. E, enfim, isso pode ser feito, né? E tome cuidado, porque isso vai ser feito cada vez mais, principalmente por governos, para cobrar de você os impostinhos, né? Coisa do tipo. Algumas pessoas mais espertinhas, como hackers, por exemplo, vão querer ficar de olho nas suas movimentações e eventualmente cometer algum tipo de coisa não tão boa contra você. Então você tem sim que se preocupar com essa parte de privacidade. Ainda mais se as pessoas começarem a transacionar diretamente em criptomoedas, que é o que realmente vai trazer a liberdade para a gente. Enfim, vamos ao caso. Aqui não aparece o mouse, coisa horrível. Mas tudo bem. Na primeira caixa azul de cima à direita, swap de 0,3 ETH por 1, não, na verdade 1.199 USDC na Uniswap. O que aconteceu? Isso aqui, eu abri a Arbiscan, que é o explorador de blocos da rede Arbitrum, e eu vi lá as últimas transações. Nas últimas transações, eu olhei uma e falei assim: vou clicar nessa daqui. Cliquei. Abriu essa tela que você está vendo aqui. E nessa tela já tem tudo que eu preciso. Ele já mostra para mim, olha só, essa transação aqui ocorreu com sucesso, foi um swap de 0,35 Ethereum por 1.199 USDC feito na Uniswap. Tá tudo aqui, tá? É público. Eu não sei ainda quem que é essa pessoa, mas eu tô vendo esses dados. Descendo para a segunda caixinha azul à esquerda, endereço da pessoa que fez o swap. Aí tá o endereço do cara que está fazendo o swap. Já é mais uma informação da pessoa. A tela que você está vendo é da transação, né? Ali está mostrando o endereço. E lá embaixo, em vermelho, mostra todos os passos que foram feitos para que a pessoa conseguisse receber no final esse USDC. E aí mostra lá o swap realizado com o endereço dele recebendo um USDC. Se você for reparar, a última transação lá tem ali, ó, marcado em vermelho, com a caixinha vermelha, to, e aí tem o endereço do cara. É o mesmo do endereço ali de cima, que tá marcado em azul. E esse cara recebendo os 1.199 USDC. Ou seja, eu só cliquei numa transação aleatória no Arbiscan, poderia ter sido feito na mempool do Bitcoin, poderia ter sido feito em qualquer outro lugar, menos na do Monero, tá? E eu tô vendo esses dados todos aqui, né? E aí, olha só, o endereço do cara era esse aqui. Se você quiser depois pesquisar, traga mais informações, tá? Comente abaixo ou leve pro Discord. Mas o que eu fiz? Eu joguei esse cara no Arkham Intelligence. E aí achou isso aqui do cara. Pô, OpenSea User. Ou seja, eu não sei quem é. Eu sei que o cara usa OpenSea. A Arkham Intelligence tem alguns dados desse cara e eles estão falando para mim que é um usuário do OpenSea. Beleza. Continuei usando a ferramenta e eu comecei a dar uma olhada no tanto de interação que esse cara tem. Tem um monte de interação interessante aqui, só que uma delas chamou a atenção, vamos falar daqui a pouco,
que foi essa aqui no canto da esquerda. O mouse não aparece, eu esqueço disso. No canto da esquerda, com uma bolinha vermelha nela, se você for olhar, é o quê? É uma interação com a OKX, a corretora centralizada. Ah, bom, e a gente fala para você evitar coisas com KYC, né? Não é à toa. Enfim, vamos continuar olhando. Deixa eu tentar abrir isso aqui maior. Pronto, olha só. O que que acontece aqui? O mouse não aparece ainda, meu Deus do céu. Você tem duas transações. Vamos falar primeiro da vermelha e depois da roxa. Olha só, isso aqui é a carteira desse cara que a gente viu, OpenSea User. Então, dei uma olhada na carteira dele. A gente tem aqui em vermelho, então, que ele recebeu esse Ethereum. Lembra que ele trocou sua PO 0,35 ETH por algum SDC? Então, ele recebeu esse Ethereum de outra conta e depois de uma hora ele fez o envio para a Uniswap. Então, o vermelho, a caixinha vermelha, é ele recebendo esse dinheiro de algum lugar. E aí, em cima, em roxo, uma hora depois que ele recebeu esse ETH, ele faz um envio. Você tem ali uma transação out, né? Ou seja, saindo da carteira, que ele manda para a Uniswap. Então, assim, eu já comecei a dar um passo para frente e ver, bom, esse cara recebeu esse dinheiro de algum lugar e encaminhou para frente. O que que eu fiz? Aí eu não vou falar dessa parte aqui não, porque é mais redundante. O que que eu fiz? Eu voltei um pouquinho essa transação e eu fui olhar, bom, de onde que esse cara recebeu esse dinheiro? E aí eu cheguei o quê? Na hot wallet da OKX. O que que acontece? Uma corretora centralizada, então, aonde esse cara tem um KYC envolvido, fez um envio para essa carteira. Cadê a carteira? Aqui, essa carteira foi, jogou esse dinheiro na Uniswap, fez um swap para o USDC. Depois ele deu sequência, eu não continuei. Esse aqui é o print da sequência que ele vai dando, que ele continua movimentando para um outro contrato de Web3, não vem ao caso. Mas a questão é, ele recebeu esse dinheiro de uma corretora centralizada. Muito provavelmente ele fez o quê? Colocou em fiat na corretora centralizada, sacou da corretora centralizada para a carteira dele, fez a movimentação, deu sequência. Não é, pelo menos não parece ser uma movimentação criminosa, assim digamos. Só que existe a possibilidade de qualquer agente que tenha acesso a essa coisa aqui, ó, a OKX, identificar esse cara. E eu não falo só assim, de um governo ou coisa do tipo. Se algum hacker tiver acesso a dados vazados da OKX, quem sabe esse cara não está no meio e você consegue então identificar essa pessoa. Se fosse uma movimentação mais sigilosa, talvez, você ia derrubar alguém que estava fazendo uma movimentação que em tese era para ser o quê? Privada. E não tem essa opção em blockchains abertas. Infelizmente é difícil. Talvez você consiga fazer isso com o Liquid, com o Lightning Network, bem porcamente, mas consegue. É, O ideal de tudo, eu continuo falando ainda assim, é usar Monero para essas coisas, mas, né, como você pode ver aqui, se alguém conseguir acesso a OKX nesse caso, consegue derrubar essa transação. O mesmo aconteceu num outro exemplo que eu dei aqui ao longo dessa aula, aonde a gente pegou esse endereço aqui, ó, e dele a gente rastreou ele até uma conta da PayPal. E a gente viu várias movimentações da PayPal, mesma coisa, enfim, expliquei isso na aula, é muita coisa. Então, assim, você consegue, se eu conseguir algo que tenha algum poder sobre essa empresa, ou às vezes até um próprio funcionário que, sei lá, tá meio puto lá e quer entregar os dados. O que que acontece? Esse cara consegue, de certa forma, pegar os dados desse pessoal que está transacionando. Então, isso pode gerar um grande problema, porque às vezes você precisa da privacidade dessa transação. Talvez envolve impostos, talvez envolva pagamentos, bloqueios judiciais, separação, ou às vezes é um investimento seu, é o dinheiro debaixo do colchão que você queria ter, que você acaba não conseguindo ter por conta desse tipo de rastreamento. Então, assim, a ideia é essa, você pode fazer isso, não é difícil, tá? As pessoas conseguem visualizar, eu fiz isso, eu não sou profissional nessa parte, e eu consegui fazer esse rastreamento.
E a questão aqui realmente é te alertar para o fato que isso pode ser feito contra você, caso necessário. Então, assim, para deixar claro, visto que isso aqui é aula de curso e é muito mais extenso, o que que eu daria como solução para te auxiliar nisso daqui? Primeiro, compras no P2P. Dá uma acessada aqui em cima, ó, na Sovereign Swap, tem o Telegram deles aqui. É o melhor lugar para comprar P2P no momento. E você comprando no P2P, tem como rastrear? Tem, claro que tem. Só que você já não tem mais essas ligações. Ah, tá ligado ao OKX, tá ligado a não sei o que. Você não tem essa entidade centralizada por trás dessa informação. Então, assim, é algo mais fácil, um P2P de verdade também que eu tô falando, né? Quem sabe, sabe. E assim, não só compra no P2P, mas existe um outro vídeo aqui no canal chamado Privacidade para Pobres, aonde eu ensino você a dar uma limpada nos seus fundos e dar mais privacidade para eles, e você também associa esse vídeo privacidade para pobres com outro vídeo que é o usando corretora sem KYC, tá? Não deixa de olhar esse vídeo, acessar o link que eu tenho de uma corretora sem KYC muito boa e fazer bom uso dessas informações, porque quando você começa a reunir tudo isso, você passa a ter mais privacidade e isso que eu fiz aqui começa a ficar cada vez mais difícil de ser feito e aí você ganha mais privacidade. Bom, para nossa aula, para nossa discussão aqui, na verdade, é isso. Até me delonguei mais do que eu gostaria. A questão é trazer para você que isso pode ser feito, é fácil de ser feito. Existem muitas formas de você sair disso. Eu recomendo, obviamente, né, o método PAC, porque o curso ele é estruturado totalmente para privacidade. E, bom, cuide-se, entre no Discord, traga discussões e a gente conversa mais lá. A todos vocês, muito obrigado e até a próxima.